Imagine por um momento como o mundo parecerá daqui a 10 anos, talvez não muito diferente. E que tal daqui a 50 ou 100 anos? Neste mundo futuro, como serão nossas cidades? Como iremos para o trabalho, escola ou faculdade? Que tipo de novas tecnologias teremos à nossa disposição e como será o planeta? E será se seremos mais felizes do que agora? Essas perguntas em particular não são novas. Previsões e profecias sobre o futuro são tão antigas quanto o tempo. Mas quais foram algumas previsões do passado sobre o momento em que estamos agora? Início do século XXI, uma era filtrada através de algoritmos e dados da internet. Vamos ver se elas estão certas. Então podemos começar voltando 123 anos atrás, lá no início dos anos 1900, quando a invenção do primeiro avião abriu um enorme potencial em transporte e despertou a imaginação do público. Na Alemanha, uma empresa de chocolates chamada Hildebrandes fez uma série de cartões postais comemorativos imaginando como seria a vida em 2000. Eles especularam que o mundo estaria em voo, as pessoas iriam para os céus em seus próprios dirigíveis e planadores. A mesma série também especulou que blocos de edifícios seriam transportados por trens a vapor gigantes, e que cidades inteiras seriam cobertas por vidros para protegê-las da chuva. Eles até imaginaram algumas férias passadas no Polo Norte. Agora veja essas imagens francesas. Elas também retratam a vida no ano 2000. E mais uma vez, foi feito o futuro dos aviadores, que aparentemente irão substituir o automóvel até o ano 2000. Esta imagem mostra um homem em um planador, pegando uma taça de vinho enquanto voa. Eu devo dizer que pelos céus, é um pouco como dirigir nos dias de hoje. Este homem está cortando o cabelo com seu barbeiro mecânico. Agora eu poderia usar o termo robô, mas este só será cunhado em 1920. Daqui a 10 anos, quando estivermos na sala de aula, essa engenhoca será alimentada com livros cujas palavras serão tocadas diretamente nos ouvidos dos alunos, uma espécie de audiolivro antigo. Essas imaginações pitorescas, desde o início do século XX, mostram um grande senso de otimismo para o futuro. Isso me lembra o gênero steampunk, a visão de futuro e estética presas em tecnologias vitorianas como energia a vapor e máquinas industriais. Agora, se partimos em direção aos anos 1920, teremos outra visão do futuro. O filme Metrópolis de 1927 do diretor Fritz Lang tem ótimos recursos para o tópico. Agora as cidades são gigantescas com arranha-céus mega expansivos, rodovias amplas e robôs bonitos, todos com uma estética art deco da era do jazz. Sem dúvida foi influenciado por Nova York contemporânea, que durante os anos 20 passou por um rápido crescimento vertical. Agora veja como a cidade mudou dos anos 1910 para os anos 1930, mas é nos anos 1920 que veremos os primeiros carros voadores. Este desenho de 1923 do escritor pioneiro de ficção científica Hugo Gernsback apresenta o primeiro helicarro com rodas, um veículo levitante especulado para entrar no mercado em 1973. So now, let's take a realistic look at the road ahead and what tomorrow's motorist can expect in the years to come. Speed, safety, and comfort will be the keynotes of tomorrow's highways. A multicolored highway system may enable the motorist to reach his destination by following the correct color strip. The increased speed of tomorrow's automobile will demand that highway signs be larger and more simple to read, so that the motorist can anticipate his moves well in advance. If visibility is poor, our windshield becomes a radar screen, showing the outline of objects ahead. Or, fog may be eliminated by dispelling devices along the right-of-way. Outras previsões do futuro incluem um artigo dos anos 1950 que também imagina como será os anos 2000. Ele prevê que o futuro será de conveniência e luxo. Veja este telefone com imagem, ele permitirá que compremos produtos por uma tela e os recebamos em nossa casa. Ele também prevê que toda a nossa comida será feita de uma espécie de serragem aromatizada que pode ser reciclada em roupas. O mais interessante é o papel da energia nuclear no futuro dos anos 1950. Logo após as detonações da bomba atômica no Japão, o mundo despertou interesse para o imenso potencial da energia nuclear. No mesmo artigo especula-se que a energia atômica fornecerá 100% da energia do mundo, e até o ano 2000 as lâmpadas de rua serão substituídas por microsóis suspensos a 200 metros de altura, alimentados por urânio. Mas na realidade, a energia nuclear representa apenas 10% da energia mundial e não há sinais de microsóis. Quando chegamos aos anos 60 e 70, a era das aterrissagens na Lua,
Isso é perfeitamente descrito na série animada Os Jetsons de 1962 de Hanna-Barbera, que acompanha a vida cotidiana de uma família nuclear comum no distante futuro de 2062. Apesar das maravilhosas tecnologias, tudo parece de alguma forma muito anos 60. A cidade natal de Orbit City é projetada no estilo arquitetônico Goji, um estilo futurista precoce que era extremamente popular na época. Até mesmo suas roupas têm um visual retrofuturista. No final dos anos 60, quando a corrida espacial atingiu seu clímax nas aterrissagens na Lua da Apollo, muitos previram que a humanidade logo chegaria a Marte nos próximos 50 anos. E à medida que os anos 70 vieram e se foram, o sonho da colonização espacial continuou. Este vídeo da NASA imagina que até o ano 2000, os seres humanos já teriam começado a colonizar o espaço, abrindo um assentamento permanente em Marte. Dê uma olhada. This is Taurus, the concept that has evolved from the work of these teams of scientists and engineers. They believe the huge space colony could be built before the year 2000. From dairy farms to manufacturing, the concept of living and working in space is a possibility with existing technology. That new space home, located 250,000 miles from Earth, would even have a far-out address. Nos anos 80 e 90, conforme a computação pessoal e a tecnologia doméstica estavam apenas começando, nossa imaginação para o futuro mudou mais uma vez. Em De Volta para o Futuro 2, o filme de 1989 sobre viagem no tempo, Doc e Marty visitam a Terra em 2015. Nele, foram apresentados overboards, sistemas de pagamento por impressão digital e um passeador de cachorros automático. No entanto, uma visão mais sombria vem de O Exterminador do Futuro de 1984, que prevê um futuro em que a gigante tecnológica Skynet assume o controle do mundo, sendo apenas uma das várias previsões sobre os perigos da tecnologia iminente. E finalmente, à medida que os anos 90 chegavam, os videogames ofereciam uma imersão digital cada vez maior, e o surgimento da World Wide Web e sua crescente popularidade ofereciam a possibilidade de viver dentro de uma realidade virtual. E assim surgiu o crescimento rápido dos headsets de realidade virtual nessa época, incluindo o infeliz Virtual Boy da Nintendo. E agora, somente com os capacetes Oculus Rift e PlayStation VR, estão começando a finalmente atender às expectativas dessas tecnologias dos anos 90. Ao olhar para trás nas visões do futuro de cada década, temos uma imagem muito diversa. O ano 2000 parece muito diferente das décadas de 1910 a 1950 e 1970. E sim, algumas previsões se cumpriram, como o desenvolvimento do carro sem motorista ou fazer compras com apenas um clique. Porém, muitas coisas estão longe de acontecer. Vamos voltar para a pergunta do início do vídeo: como será realmente o nosso futuro? No livro Como Deus, o autor Yuval Noah Harari espera que a humanidade comece sua busca pela imortalidade, com seres humanos capazes de viver mais de 150 anos. Também estão em andamento projetos para desenvolver melhorias cibernéticas nos seres humanos, proporcionando-lhes força e inteligência aprimoradas. Isso poderia se tornar uma realidade até o final do século. Acredita-se que até 2050, quase metade da floresta amazônica terá sido desmatada. Incêndios florestais podem ter triplicado em regiões como a Califórnia e em algumas partes da Austrália. E até o ano de 2056 as temperaturas globais podem ter aumentado em 3 graus Celsius. Mas se isso é muito preocupante para você, não se preocupe. Até o ano de 2100 a viagem espacial pode ficar barata o suficiente para os humanos visitarem e talvez até colonizarem o planeta Marte. A questão sobre o futuro é que ninguém realmente sabe o que vai acontecer. Tudo o que temos são tendências atuais e suposições. Mas como já vimos, cada momento presente imagina um futuro com eles mesmos claramente inseridos nele, aproveitando ao máximo da tecnologia mais recente do momento. Os anos 1910 visualizaram um futuro com o avião recém-inventado como protagonista. Os anos 1950 visualizaram um futuro com energia atômica e carros sem motoristas. E os anos 1960 e 70 visualizaram seu futuro nas estrelas, talvez influenciados pelos programas espaciais em andamento. Minha melhor suposição é esperar o inesperado. Afinal, quem poderia imaginar tudo o que aconteceu em 2020? As pessoas em 2123 provavelmente olharão para trás em nossas previsões futuras da mesma forma que olhamos para as feitas em 1910. Elas podem estar antiquados, talvez até menos ingênuos. Essa é pelo menos a minha visão. Obrigado por assistir. Se você gostou do meu conteúdo e quer ver mais, inscreva-se no canal Oldnet. Se quiser, deixe um like ou um comentário, eu vou ler com certeza. Até logo!